Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Estudo do Método Vida, Fonte e Controle. Hoje vamos abordar o assunto fonte geradora, onde a biologia encontra o trabalho. Agora encontramos o segundo eixo do nosso módulo, pessoal. Então, vamos desenvolver esse assunto da seguinte forma: vida, fonte geradora. A vida precisa ser protegida porque o trabalho pode gerar exposições a fatores de riscos. Fontes geradoras podem ser calor, ruído, vibração, cargas manuais, posturas forçadas, movimentos repetitivos, trabalho em altura, risco elétrico, jornada prolongada, metas excessivas, baixas pausas durante as rotinas de trabalho, conflito entre amigos, colegas no ambiente, baixa autonomia para tomada de decisões, hiperconectividade, pressão por meta, monotonia. Essas fontes atingem os sistemas de formas diferentes. O sistema nervoso, por exemplo, vascular, cardiovascular, sistema endócrino, sistema imune, sistema respiratório, sistema digestórios. Então, precisamos compreender que fonte geradora é tudo aquilo que, no processo de trabalho, pode desafiar o equilíbrio biológico, físico, mental ou social do trabalhador. E quais são os efeitos dessa fonte geradora no organismo humano? Então, vamos lá. Quando uma fonte geradora atua sobre o trabalhador, o organismo pode responder. Fonte geradora atuando. É necessário haver a exposição. Uma vez exposto o organismo humano, o trabalhador, o sistema ele é afetado. Pode ser o respiratório, cardiovascular, pode ser o sistema endócrino, o sistema músculo-esquelético. Vão ocorrer o efeito no organismo. Por exemplo, pessoal, vamos pegar a carga solar, a tão temida carga solar aqui do nosso estado de Goiás. Aqui nós temos um sol para cada habitante, sabe disso? Carga solar, ela, os 365 dias do ano, ela tem se manifestado de forma muito intensa e cada vez com mais proeminência para os trabalhos sob céu aberto. Então, o calor, ele vai produzir suor. O suor, ele vai produzir perda hídrica e eletrolítica. Os efeitos dessa exposição serão fadiga, cãibra, queda da atenção. Olha só o que aconteceu dentro dessa exposição. Uma série de fatores e respostas biológicas no organismo humano. Por quê? Porque a perda hídrica e eletrolítica, ela gera uma falta de resposta no sistema nervoso central. Por exemplo, os neurônios, no sentido de acionar uma resposta com relação a uma atenção sustentada, uma atenção dividida, uma atenção seletiva ou de vigilância. Pode também gerar fadiga, pois também no sistema central, responsável pelo sistema nervoso central, responsável pela produção de acetilcolina para uma resposta de sustentação no músculo posterior, anterior, enfim, independe da região, mas eu estou falando agora aqui de membros inferiores, mas pode ser em membros superiores, o músculo ter uma fadiga, uma concentração e uma exigência do acetilcolina. E por questões de perda hídrica e eletrolítica, não haver uma resposta no sistema nervoso. Então, as células do sistema nervoso, ela pode ter uma falta de resposta por baixa concentração, por exemplo, de sódio, potássio, magnésio, enfim, pode acontecer de não ter uma resposta precisa e isso gerar uma queda de atenção, uma falta de força, firmeza, bem como as cãibras, as sensações de dores. Carga manual. Levantamento de peso é outra fonte geradora de riscos e perigos, pois ela exige sobrecarga muscular e articular. Microlesões são geradas nessas exposições e dor e inflamação será a resposta específica na região que está sendo utilizada e demandada pelo esforço. Logo, a pressão psicossocial, ela vai passar necessariamente por duplos fatores. Nós estamos falando do físico e o mental, ou o cérebro e o físico, ou biológico. Então, uma meta excessiva, por exemplo, ela vai ter uma ativação do estresse através do neurotransmissores que vai ser encaminhado através do sistema nervoso, sistema autônomo, em que vai produzir cortisol. Esse vai gerar tensões e a resposta de irritabilidade. Possivelmente existe uma situação dessa quando o sequestro da parte do córtex frontal, onde responde pelo planejamento, o foco, a atenção, por essa parte ter sido afetada pelo sistema límbico, a queda de foco, ela é o primeiro sintoma. E
depois, com a frequência, o sofrimento mental em virtude dessas ocorrências, essas frequências, essas exposições. Monotonia com atenção contínua, pessoal, também são fontes geradoras de perigo muito importantes de ser observado no processo, onde o trabalhador tem que manter vigilância prolongada. Existe muitos processos com essa necessidade. Essa vigilância vai cobrar uma exposição atencional profunda com relação a leituras específicas, a resposta específica, a monitoramentos. E essa exigência vai gerar fadiga cognitiva. E por conta dessa fadiga cognitiva, o piloto automático vai ter a probabilidade, aí nós vamos falar aí agora, de uma relação, de um efeito de erro por omissão, ou seja, se omitiu em vigiar. Temos relatos com relação a operadores de radares em aeroportos, operadores de sistemas de transmissão de energia e distribuição, que em virtude da necessidade de vigiar sistemas, eles se tornaram vítima de erros absurdos, onde os erros acometeram uma quantidade enorme de perdas de vidas e consequências catastróficas. Então nós precisamos entender que a fonte geradora é todo o efeito ocupacional a uma resposta biológica ou psicológica ou psicossocial a uma fonte de exposição. A biologia e fatores ergonômicos, com relação ao que nós acabamos de observar no item acima. A ergonomia conversa diretamente com a biologia, que é o estudo da vida. Fatores ergonômicos exigem do corpo força, postura, repetição, alcance, equilíbrio, coordenação, atenção, resistência e recuperação. Quando a tarefa ultrapassa a capacidade do corpo, pode acontecer em virtude de exigência biomecânica, a fadiga, porque houve muita exigência biomecânica de membros superiores, por exemplo. E a fadiga vai resultar em dores. E o corpo vai buscar uma compensação postural para aquela condição de exposição. E com isso, aumenta o risco de lesão. Uma situação da dor foi a exposição aguda. Com relação à compensação e persistência, vem o efeito crônico da exposição. Por exemplo, braços elevados, pessoal. Tem atividades que é absurdamente utilizada essa postura, como os eletricistas nas manobras de chaves, também montagem, e diversas outras funções que nós conhecemos em obras, como montagem de formas, ferragens, até mesmo reboco, assentamento de tijolos e muitas outras atividades. A necessidade de ombros elevados, ombro e pescoço sofrem diretamente essa ação da fonte de exposição. Troncos inclinados e coluna lombar são comprometidas diretamente no processo. Punhos e desvio lunar do punho, tendões e nervos estão relacionados nessa posição. E trabalho em pé prolongado, pernas, coluna lombar e o sistema circulatório são comprometidos nesse processo. Levantamento de carga, coluna, quadril, joelhos, estão todos envolvidos em processos dessas fontes geradoras de exposição. Sabemos que essa é a realidade da maior parte dos trabalhadores operacionais. Então, a ergonomia mede o quanto o trabalho está exigindo do corpo vivo, né? Quanto o trabalho está exigindo de energia, de cobrança, de resposta física, mental. A biologia e fatores de risco psicossociais. Fatores de riscos psicossociais também atingem o organismo. Eles não ficam só na mente, pessoal. Não é só uma questão ocupando o cérebro. Fontes geradoras de fatores de riscos psicossociais incluem metas excessivas, baixa autonomia, conflitos internos num departamento, entre equipe, entre pessoas, assédio moral, assédio por demanda, assédio por disputa, diversas formas de assédio, falta de reconhecimento do trabalhador em virtude das suas entregas, jornadas extensas de trabalho, incerteza, pessoal. Aqui entra um assunto muito importante da gente abordar nesse momento. A incerteza, ela paira sobre as economias dos países pobres, países como o nosso, brasileiro, em que não temos garantia de emprego e renda. Não se sabe se o trabalhador ele vai continuar empregado de um ano para outro. E, portanto, a incerteza é uma realidade que está sob a atenção desse trabalhador, na sua mente, na sua memória, no seu inconsciente. Essa incerteza. Mudanças mal comunicadas. Muitos sofrem uma situação de intervenções relacionada ao seu método de trabalho, ao seu local de trabalho, ao horário de trabalho, ao seu turno, por mudanças que não estão comunicadas. Cobranças contínuas, contação, exagero, metas, prazos, cronogramas, medo de errar. O medo de errar está relacionado a processos mal integracionalizados, pessoas que entram em processos complexos e não são integrados de uma forma sustentável e que
passa por aprendizado de memórias de longo prazo. Muitos fazem atividade com memória de curto prazo, aquela memória que é usada só para cumprimento de tarefa específica, e são cobrados, e o medo de errar está sobre a pessoa. E a hiperconectividade, que hoje está sobre todos nós nos processos de produção. Logo, o fluxo biológico, ele vai passar necessariamente por pressão psicossocial. O sistema nervoso vai sentir e interpretar como ameaça essa pressão. O sistema simpático vai ser ativado, que é o nosso sistema involuntário, que vai gerar cortisol, neuroadrenalina, adrenalina, aumenta esse fluxo no nosso organismo, na vida, no trabalhador. Isso, se continuado ou de uma forma muito alta, altera o sono, humor, atenção, imunidade. Todas essas questões vão sofrer diretamente os seus impactos no organismo do trabalhador. Portanto, o risco psicossocial é fonte organizacional que vira a resposta biológica, emocional e comportamental. Sobre o método, pessoal. O método, aqui vamos tratar a respeito de como investigar esses fatores. E eu vou tratar desse assunto na próxima edição com vocês do estudo do método, onde vamos falar no estudo do método como investigar esses fatores que vimos na aula 1 e 2 para tomada de decisão. Porque nesse momento nós vamos desembalar o terceiro eixo do nosso estudo com relação à segurança no trabalho. Agora eu deixo uma provocação para você, gestor de saúde e segurança do trabalho e responsável pelo processo de cuidado da vida. Você tem consciência e tem dedicado-se à consciência em ti, a sua atenção sustentada para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, daquele que precisa de realizar atividade com preservação da sua saúde, da sua vida, do seu bem-estar. Você tem observado, reconhece, está cuidando? Essa é a provocação para a sua interpretação. Nos veremos na próxima aula e até lá. Obrigado.